Isso é trabalho de mulher, disseram meus irmãos, quando nosso pai ficou doente. Mas quando ele faleceu, eles disseram: é tudo nosso, você fez apenas sua obrigação. Eu ri e deixei eles ficarem com tudo, mas... Você precisa se dar o respeito, Clara. O que as pessoas vão pensar? A voz do meu irmão mais velho, Ricardo, cortou o barulho alegre do almoço de domingo como uma faca. O garfo parou a meio caminho da minha boca. O riso da minha filha, Sofia, brincando no tapete da sala, pareceu congelar no ar. Levantei os olhos e encarei a mesa. Ricardo, com sua postura de dono da verdade. Daniel, meu outro irmão, balançando a cabeça em concordância silenciosa como sempre fazia. E meu pai, Flávio, no seu lugar de costume na cabeceira da mesa, com um olhar que misturava reprovação e uma certa decepção. Tudo porque eu tinha trazido Marcos, meu namorado e hoje meu marido, para conhecê-los. Meu peito se apertou. Eu tinha 30 anos, uma vida, uma carreira. E ainda assim, para eles, eu era a garotinha que precisava de permissão e aprovação para cada passo que dava. O cheiro do feijão tropeiro e da carne assada, que antes me trazia conforto, agora parecia sufocante. Me dar o respeito, Ricardo. Eu estou namorando. Uma pessoa. O nome dele é Marcos, e ele está sentado bem aqui. Respondi, minha voz tremendo um pouco, mas firme. Tentei não olhar para Marcos, que estava visivelmente desconfortável ao meu lado. Não é sobre ele, é sobre você. Daniel finalmente abriu a boca, sempre o diplomata do trio. Pai sempre nos ensinou a zelar pelo nome da família. Você aparecer com um namorado assim, do nada. Do nada. Eu quase ri, mas era um riso amargo, sem humor. Eu estou saindo com ele há 6 meses, Daniel. 6 meses. Achei que era a hora de vocês o conhecerem. Qual é o problema? O problema era eu. Sempre foi. Lembrei-me de quando éramos mais novos. Ricardo e Daniel transformavam nossa casa num desfile de namoradas. Cada final de semana era uma garota diferente. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, e Ricardo, com seus 20 e poucos, trouxe 3 garotas diferentes no mesmo mês. Minha mãe, que ainda era viva na época, apenas suspirava e dizia: coisas de homem, minha filha. Homem é assim mesmo. Meu pai ria, dava tapinhas nas costas do filho mais velho e dizia: esse é o meu garotão. Era aceitável. Era esperado. Eles eram homens, afinal. Estavam aproveitando a vida. Mas quando eu, aos 18, comecei a namorar meu primeiro namoradinho da escola, o mundo veio abaixo. Reuniões de família foram convocadas. Meu pai teve uma conversa séria comigo sobre honra e reputação. Meus irmãos me tratavam como se eu fosse uma criminosa, me vigiando, controlando minhas saídas, questionando cada amizade masculina. A hipocrisia era tão espessa que eu podia senti-la na pele, um manto pesado que eu era forçada a carregar. E agora, ali estava eu, uma mulher adulta, sendo tratada da mesma forma. Eu amava a minha família. Amava de verdade. Amava as risadas nos churrascos, o jeito como meu pai se derretia pela minha filha Sofia, a forma como nos momentos de crise nós nos uníamos. Mas esse lado deles, esse machismo enraizado que meu pai plantou e meus irmãos regaram com orgulho, me feria profundamente. Marcos, percebendo o clima, tentou intervir. Senhor Flávio, Ricardo, Daniel, minhas intenções com a Clara são as melhores. Eu a amo e a respeito muito. Meu pai apenas o olhou de cima a baixo. As ações falam mais alto que as palavras, meu jovem. Aquilo foi a gota d'água para mim. Levantei-me da mesa, o coração batendo descontrolado. Sabe, pai, as suas ações também falam muito. Elas falam que seus filhos podem fazer o que quiserem, mas sua filha tem que viver numa redoma de vidro. Eu cansei disso. Peguei a mão de Marcos. Vamos embora. Peguei minha filha no colo, que não entendeu nada, e começou a choramingar, e saí sem olhar para trás. Naquele dia, uma pequena fissura se abriu na estrutura da nossa família unida. Nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia pequena, apenas para os mais íntimos.
Meu pai e meus irmãos foram, mas a alegria deles parecia forçada, como se estivessem cumprindo uma obrigação social. Com o tempo, as coisas se acalmaram na superfície. Marcos, com sua paciência infinita, conseguiu quebrar um pouco do gelo. As visitas de domingo voltaram, os churrascos continuaram. As esposas dos meus irmãos, mulheres boas, mas submissas, me tratavam com uma cordialidade distante. Os filhos deles brincavam com a minha Sofia. Ríamos, contávamos piadas, falávamos sobre futebol e trabalho. Parecíamos a imagem da família feliz. Mas a fissura estava lá. Eu a sentia toda vez que meus irmãos davam uma opinião não solicitada sobre como eu deveria criar minha filha. Não pode deixar subir no sofá. Mulher não faz isso. Eu a sentia quando meu pai elogiava a carreira de Ricardo na engenharia e a de Daniel na advocacia, mas nunca perguntava sobre meu trabalho como analista financeira. Para ele, meu emprego era apenas um passatempo até que eu me dedicasse integralmente a ser mãe e esposa. Apesar de tudo, eu me esforçava. Eu ligava, eu visitava, eu me importava. Porque no fundo, debaixo de todas aquelas camadas de ideais ultrapassados, estava meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Estavam meus irmãos, os meninos que um dia me defenderam de um valentão na escola. Eu me agarrava a essas memórias, na esperança de que um dia eles pudessem enxergar a mulher que eu me tornei, e não a menina que eles achavam que deveriam controlar. Mal sabia eu que o destino estava prestes a nos testar de uma forma que colocaria toda essa hipocrisia em evidência, de um jeito brutal e definitivo. A calmaria antes da tempestade era apenas isso. Uma calmaria. E a tempestade que se aproximava mudaria tudo para sempre. A ligação veio numa terça-feira chuvosa. Eu estava numa reunião apresentando os resultados trimestrais para a diretoria, sentindo-me competente e no controle da minha vida. Meu celular, no modo silencioso, vibrou insistentemente na mesa. Ignorei. Mas quando vibrou pela 10ª vez, pedi licença e atendi no corredor. Era Ricardo. A voz dele, sempre tão cheia de si, estava embargada, quebrada. Clara, é o pai. Ele passou mal. Estamos indo para o hospital. Vem pra cá. Meu mundo parou. O relatório, os números, a diretoria, tudo se desfez em fumaça. Em menos de 20 minutos eu estava na sala de emergência, com o coração na garganta. Daniel andava de um lado para o outro, roendo as unhas, e Ricardo estava sentado com a cabeça entre as mãos. Vê-los assim, tão vulneráveis, me partiu o coração. Naquele momento, não éramos o homem machista, o seguidor e a filha rebelde. Éramos apenas 3 filhos, apavorados com a ideia de perder o pai. As horas se arrastaram. Finalmente, um médico nos chamou. Seu pai sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico, disse o doutor, com uma calma profissional que me pareceu cruel. Conseguimos estabilizá-lo. Ele não corre mais risco de vida. No entanto, ele fez uma pausa, e eu soube que a má notícia estava vindo. Houve um dano considerável. O lado esquerdo do corpo dele ficou paralisado. Ele vai precisar de cuidados constantes. Fisioterapia, fonoaudiologia e ajuda para todas as atividades básicas. Comer, tomar banho, se locomover. O alívio por ele estar vivo foi imediatamente engolido pelo peso daquelas palavras. Cuidados constantes. Ajuda para tudo. Fomos vê-lo na UTI. Vê-lo ali, tão frágil naquela cama, com metade do rosto caído e os olhos cheios de uma confusão assustada. Foi uma das piores cenas da minha vida. Segurei sua mão, a mão direita, a única que ele conseguia mover um pouco, e prometi que tudo ficaria bem. Uma promessa que eu não tinha ideia de como cumpriria. Uma semana depois, meu pai teve alta. A reunião para decidir o futuro aconteceu na mesa da cozinha da casa dele, o mesmo lugar de tantos almoços de domingo. A casa estava silenciosa, estranha. Bom, precisamos nos organizar. Comecei com um bloco de notas na mão, tentando ser prática para não desabar. Pensei em fazermos um rodízio. Cada um fica um dia da semana, e no final de semana a gente reveza. Podemos contratar uma cuidadora para o período da noite e...
Ricardo me interrompeu com uma risada curta, sem humor. Clara, você vive no mundo da lua? Eu tenho uma empresa para tocar, tenho meus filhos, a esposa. Daniel é advogado, vive no fórum. A gente não tem tempo para isso. Eu o encarei, incrédula. Não tem tempo? Ele é nosso pai. Nós temos que arrumar tempo. Eu também trabalho, Ricardo. Também tenho uma filha, uma casa. Foi então que Daniel, o covarde de sempre, proferiu a frase que selaria nossos destinos. Ele olhou para Ricardo, buscando aprovação, e depois para mim. Olha, Clara, sejamos realistas. Esse tipo de coisa, dar banho, dar comida, isso é trabalho de mulher. Você tem mais jeito para isso. O ar saiu dos meus pulmões. Fiquei olhando de um rosto para o outro, esperando que fosse uma piada de mau gosto. Mas não era. Eles falavam sério. A crença que eles carregaram a vida inteira, a ideia de que existiam trabalhos de homem e trabalhos de mulher, estava ali, na nossa frente, na sua forma mais cruel e egoísta. Trabalho de mulher, repeti, a voz baixa, perigosa. Ele trocou as suas fraldas, Ricardo. Ele te ensinou a dirigir, Daniel. Ele pagou a faculdade de vocês. E agora que ele precisa de nós, isso vira trabalho de mulher? Você está fazendo drama, Ricardo retrucou, já se levantando. É o mais lógico. Você cuida dele durante a semana, e nos finais de semana a gente vem, faz um churrasco para animar o velho, ajuda no que der. A gente ajuda com o dinheiro da cuidadora da noite. Era a oferta final deles. Uma esmola. Eles entrariam com uma pequena parte do dinheiro, e em troca, eu deveria abandonar minha vida para assumir a responsabilidade que era de todos nós. Eu protestei, gritei, argumentei. Disse que era injusto, que era nosso dever como filhos, mas minhas palavras batiam na parede de egoísmo deles e voltavam para me ferir. Eles não cederam. Para eles, a decisão estava tomada e era a coisa mais natural do mundo. Sem opção, eu cedi. Na semana seguinte, pedi demissão. Meu chefe não entendeu, mas aceitou. Cheguei em casa e contei tudo para o Marcos, chorando de raiva e de cansaço. Ele me abraçou forte e disse: "Nós vamos passar por isso juntos. Eu estou com você." E ele esteve. Mesmo quando eu chegava em casa tarde da noite, exausta, cheirando a remédio, e só tinha forças para tomar um banho e desmaiar na cama. Nosso relacionamento esfriou, não por falta de amor, mas por excesso de exaustão. Quase não nos víamos. Meu tempo com a Sofia também diminuiu drasticamente. Eu a deixava na escola de manhã, passava o dia na casa do meu pai, e quando Marcos a buscava no final da tarde, eu ainda estava lá. Chegava em casa a tempo de lhe dar um beijo de boa noite. "Mamãe, por que você não brinca mais comigo?" Ela me perguntou uma noite com seus olhinhos tristes. Aquela pergunta foi como uma facada no meu peito. Meu pai, mesmo com a dificuldade na fala, percebia tudo. Ele via a minha exaustão. Ele via a ausência dos meus irmãos, que apareciam no domingo, comiam a carne, perguntavam: "E aí, paizão, tudo em ordem?" E iam embora antes de anoitecer. Ele via a tristeza nos olhos da neta. Um dia, ele estava me vendo dar a sopa para ele, com a paciência que eu não sabia que tinha, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Pai, o que foi? Está doendo alguma coisa?" Perguntei preocupada. Ele negou com a cabeça. Com um esforço imenso, ele levantou a mão boa e tocou a minha. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Culpa. Minha. Eu entendi. Ele estava se sentindo culpado. Culpado por eu ter largado tudo. Culpado por ter criado filhos que o abandonaram no momento em que ele mais precisava. Culpado por ter me ensinado que o meu lugar era diferente do deles. E agora, essa mesma lição se voltava contra ele de forma tão dolorosa. Ele tinha colhido exatamente o que plantou. E naquela lágrima de culpa, eu vi não apenas o seu arrependimento, mas o início de uma mudança silenciosa, que ninguém, muito menos meus irmãos, poderia prever. A culpa que vi nos olhos do meu pai naquele dia não foi passageira.
Foi uma semente que germinou em silêncio. No final de semana seguinte, meus irmãos chegaram para o churrasco da alegria, como eles cinicamente chamavam. Ricardo trouxe a carne, Daniel as bebidas. Eles mal olharam para o pai, sentado na cadeira de rodas na varanda, e foram direto para a churrasqueira. "E aí, paizão? Firme e forte?" gritou Ricardo, sem esperar resposta. Meu pai não respondeu. Apenas os observou. Ele observou como eles riam alto, como falavam dos seus planos de viagem de férias, como reclamavam dos seus trabalhos estressantes. Ele me observou indo e vindo, trazendo um copo de água para ele, ajeitando sua almofada, cortando a carne em pedaços minúsculos para que ele pudesse comer. Pela primeira vez, eu vi nos olhos do meu pai não a confusão da doença, mas a clareza cortante da verdade. Ele via seus filhos exatamente como eles eram. Na segunda-feira, depois que eu o ajudei com o banho e o coloquei na poltrona da sala, ele apontou para um caderno e uma caneta que eu deixava na mesinha ao lado. Com a mão trêmula, ele escreveu 2 palavras: "Meu dinheiro." "Sim, pai, seu dinheiro está no banco, seguro. Não se preocupe," eu disse, achando que ele estava com medo de algo. Ele balançou a cabeça com força e escreveu de novo, com mais firmeza: "Usar. Agora." Eu não entendi de imediato. Mas nos dias que se seguiram, ele deixou suas intenções claras. Ele queria sair. Queria ver o mundo lá fora. Começamos com coisas simples. Ele me pedia para levá-lo à praça no final da tarde. A logística era complicada. Colocar a cadeira de rodas no carro, ajudá-lo a se transferir. Mas o sorriso que se abria em seu rosto quando sentia o sol na pele fazia tudo valer a pena. Então ele me fez um pedido novo. Escreveu no caderno: "Marcos, Sofia, juntos." Ele não queria passear apenas comigo. Ele queria que eu trouxesse minha família. Ele queria nos ver juntos. E assim fizemos. Nossos passeios se tornaram um programa de família. Íamos ao parque, tomávamos sorvete. Meu pai, que mal falava, se comunicava com os olhos. E seus olhos brilhavam ao ver Sofia, minha filha, correndo na grama e depois vindo abraçar seu joelho. Ele estava, à sua maneira, tentando me devolver o tempo que eu estava perdendo, com eles. Um dia ele foi mais ousado. Escreveu: "Praia, hotel." Eu arregalei os olhos. Uma viagem? Seria uma loucura. Mas ele insistiu. Usamos o dinheiro dele para reservar um fim de semana num hotel acessível na praia. Meus irmãos souberam e ligaram furiosos. "Você ficou maluca, Clara? Torrar o dinheiro do pai assim? Esse dinheiro é para emergências," disse Ricardo ao telefone. "A emergência é agora, Ricardo. A emergência dele é viver o pouco que lhe resta." Respondi e desliguei. Aquela viagem foi mágica. Empurrei a cadeira de rodas do meu pai pela areia até a beira do mar. Ele esticou a mão boa e sentiu a água. Eu, Marcos e Sofia entramos no mar, e ele ficou nos olhando da areia, com um sorriso que eu não via há anos. Era um sorriso de paz. Gastamos o dinheiro dele em bons restaurantes, em passeios de barco. Ele fazia questão de pagar tudo. Era como se ele estivesse se libertando. Numa tarde, enquanto ele descansava no quarto, eu estava sentada na varanda, rabiscando uns modelos de vestido num caderno. Um velho hábito dos tempos em que eu sonhava em trabalhar com moda. Ele acordou e me viu. Fez um gesto para que eu mostrasse. Com vergonha mostrei meus desenhos. Ele os olhou por um longo tempo. Depois, escreveu no seu caderno: "Seu sonho." Lágrimas encheram meus olhos. Isso era antes, pai. Um sonho antigo. Ele negou com a cabeça. E então, com a maior dificuldade do mundo, ele começou a falar, juntando as palavras com um esforço imenso. "Seu futuro. Eu ajudo." "Pai, não precisa. O senhor tem que guardar seu dinheiro para o seu tratamento." "Não," ele disse, a voz forte de repente. "O dinheiro é meu. Eu decido." E então veio a explicação. "Você cuida de mim, eles... churrasco." Uma lágrima escorreu de seu olho. "Quando eu for, eles pegam
tudo. Vão dizer que você não fez mais que obrigação. Ele respirou fundo. Seu pagamento é agora. Seu futuro. Eu desabei a chorar. Ele tinha entendido tudo. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Ele não estava apenas gastando seu dinheiro por prazer. Ele estava fazendo justiça. Estava me dando a minha herança em vida, da única forma que garantiria que meus irmãos não colocassem as mãos nela. Na semana seguinte, ele insistiu que fôssemos ao banco. Ele me deu uma quantia considerável de dinheiro. Comece, ele escreveu. Com aquele dinheiro, meu sonho renasceu. Comecei a comprar roupas de bons fornecedores, vestidos, blusas e a vender online. Tirei fotos, criei um perfil nas redes sociais. Meu pai era meu maior incentivador. Ele olhava as fotos, aprovava com um aceno de cabeça. A primeira venda foi uma explosão de alegria que compartilhei com ele. O negócio cresceu. O que começou com algumas peças no quarto de hóspedes virou um pequeno estoque. Eu reinvestia todo o lucro. Em um ano, eu já ganhava mais do que no meu antigo emprego. As pessoas me perguntavam por que eu não abria uma loja física, já que o volume de vendas era grande. A resposta era simples. Trabalhando de casa, eu podia continuar cuidando do meu pai. Podia parar para lhe dar um remédio. Podia almoçar com ele. Meu sucesso estava entrelaçado com a minha dedicação a ele. E ele sabia disso. Ele não estava apenas me dando dinheiro. Ele estava investindo na mulher que ele finalmente aprendeu a enxergar e a admirar. Os 3 anos seguintes foram uma dança agridoce entre a vida e a despedida. A saúde do meu pai continuou a se deteriorar lentamente, mas seu espírito, de alguma forma, parecia mais vivo do que nunca. Nossos passeios se tornaram mais curtos. As viagens deram lugar. Há tardes na varanda, mas a conexão entre nós só se aprofundou. Ele assistiu de sua poltrona meu pequeno negócio online florescer e se tornar minha fonte de orgulho e sustento. Ele via as caixas chegando, os pacotes saindo, e em seus olhos eu via a satisfação de um investidor que vê seu melhor projeto dar certo. Eu era o projeto dele, o projeto de redenção. E então, numa manhã de primavera, ele se foi. Foi tranquilo, durante o sono. Eu o encontrei sereno, como se estivesse apenas descansando de uma longa jornada. A dor foi imensa, um buraco profundo no meu peito. Mas por baixo da dor, havia uma camada de paz. Eu não tinha arrependimentos. Tivemos nosso tempo. Fizemos as pazes de uma forma que as palavras jamais conseguiriam. E eu sabia que ele partiu se sentindo amado e cuidado. O funeral uniu a família na dor, como funerais costumam fazer. Meus irmãos choraram. Acredito que o choro deles era sincero, uma mistura de perda e talvez, bem no fundo, de uma culpa que eles nunca admitiriam. Por alguns dias, fomos apenas filhos que perderam o pai, mas a trégua, como sempre, foi curta. Uma semana depois do enterro, nos reunimos na casa dele para discutir a divisão dos bens. A casa estava silenciosa, cheia de ecos e poeira. Ricardo e Daniel sentaram-se à mesa da cozinha, sérios, com suas esposas ao lado, parecendo 2 empresários prestes a fechar um negócio. Eu me sentei do outro lado, com Marcos segurando minha mão por debaixo da mesa. Uma prima nossa, Célia, que sempre foi muito apegada ao meu pai, também estava presente para dar apoio. Foi ela quem acendeu o pavio. Gente, antes de começar, disse ela, com a melhor das intenções. Eu acho que todos nós concordamos que a Clara deveria ter uma parte maior de tudo. Ela largou o emprego, dedicou os últimos 3 anos da vida dela integralmente ao tio Flávio. É o mais justo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Daniel, depois para mim, e seu rosto se fechou, numa máscara de desprezo e ganância. Justo, ele zombou. Não tem nada de justo nisso. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e cortante. É tudo nosso. Você fez apenas sua obrigação. Daniel, como sempre, fez o papel de eco. Exato. Ela é mulher, filha. Cuidar do pai era a obrigação dela.
Nós ajudamos com dinheiro, pagamos nossas partes, fizemos o que nos cabia. Ali estava, a frase que meu pai previu com uma clareza dolorosa. Eles realmente acreditavam naquilo. Acreditavam que minha vida, meus sonhos, meu sacrifício, não valiam nada além de um dever imposto pelo meu gênero. Olhei para o rosto deles, para a certeza em seus olhos, e não senti raiva. Não mais. Em vez disso, uma calma imensa tomou conta de mim. Eu sabia o que estava por vir. Respirei fundo e olhei para eles. Tudo bem, eu disse, com a voz firme. Se vocês dizem, eu concordo. Vamos dividir tudo em partes iguais, como a lei manda. Meus irmãos se entreolharam, surpresos e aliviados com a minha falta de resistência. Minha prima Célia me olhou chocada, sem entender minha passividade. Ricardo abriu um sorriso triunfante e tirou uma pasta de sua maleta. Ótimo. Então vamos aos números. Pai tinha a casa, o carro e suas economias no banco. Pelo que sei, deve ter um bom dinheiro guardado. Foi então que o advogado da família, que estava ali para formalizar tudo, pigarreou. Bem, Ricardo, sobre isso, eu tenho os extratos bancários e o levantamento dos bens. Ele abriu sua própria pasta. O carro foi vendido há 2 anos. E as contas de poupança e investimento? Bem, elas estão praticamente vazias. A expressão de Ricardo se desfez. Como assim vazias? Isso é impossível. Meu pai era um homem econômico. Ele era, disse o advogado com calma. Mas nos últimos 3 anos, ele usou o dinheiro dele. Há registros de retiradas para viagens, hotéis, restaurantes e algumas transferências maiores. Os olhos dos meus irmãos se cravaram em mim. Foi você! Daniel praticamente gritou, apontando o dedo na minha cara. Você o manipulou, fez a cabeça do velho para ele torrar tudo. E eu não aguentei. Eu ri. Não foi uma gargalhada, mas um riso leve, genuíno, libertador. Um riso que vinha do fundo da alma. Manipulei? Eu disse, enxugando uma lágrima de riso do canto do olho. Não, Daniel. Eu apenas o obedeci. Levantei-me, finalmente dona da situação. Papai decidiu viver. Ele usou o dinheiro que ele ganhou com o suor dele para sentir o sol no rosto e a água do mar nos pés. Ele nos levou, a mim, ao meu marido e à neta dele, para passear. E sim, ele fez algumas transferências. Ele investiu. Investiu no meu sonho de ter uma loja, porque ele viu que eu estava dedicando minha vida a ele, enquanto os outros filhos só apareciam para comer a carne do churrasco. Ele me deu a minha herança em vida, porque ele era inteligente e sabia que vocês diriam exatamente o que disseram hoje. Ele sabia que para vocês, meu sacrifício era apenas uma obrigação. O silêncio na sala era total. Eles estavam pálidos, chocados. A única coisa que ele tinha no nome dele era esta casa. Continuei, caminhando em direção à porta. Ela será dividida em 3 partes iguais. 1/3 para cada um. Podem ficar com tudo. Vocês fizeram a obrigação de vocês como filhos, não foi? Eu saí daquela casa sem olhar para trás, deixando-os sozinhos com sua raiva, sua ganância e as ruínas de uma herança que eles mesmos destruíram. Com o dinheiro da minha parte da casa e os lucros que eu já tinha, finalmente abri minha loja física. Chamei-a de Girassol, a flor favorita do meu pai, que sempre se vira para a luz. Foi um sucesso imediato. Hoje, olhando para minha loja cheia, para minha filha crescendo feliz e para meu casamento fortalecido, eu entendo. A vingança do meu pai não foi tirar algo dos meus irmãos. Foi me dar tudo. Não o dinheiro, mas a chance, a independência, a prova final de seu amor e respeito. Ele não se redimiu apenas comigo. Ele me deu as ferramentas para construir minha própria felicidade, livre das expectativas e do egoísmo deles. E essa, eu percebi, era a herança mais valiosa que um pai poderia deixar.